Buongiorno! Ciao, Eu me chamo Sandra, eu me chamo Guidelcio. o meu amorzinho. E nós estamos aqui para contar mais um pouquinho das peripécias e dos fiasqueiras na Itália. Então esse episódio, o Idelcio não estava comigo, eu estava em Roma com a continuação, Sandra. né, da viagem dela para Roma, né? E então no dia seguinte da chegada, depois de tantos fiascos, seria o dia da gente ir no Ministério della Salute, per richiedere il nostro riconoscimento della professione in Itália. E porque aqui, diferente do Brasil, a psicologia está dentro da saúde, né? Coisa que deveria ser, né? Mas como a psicologia ela deriva da sociologia, então ela está mais dentro da área de humanas do que no Brasil, né? Do que na área da saúde, mas aqui na Itália ela está subordinada ao Ministério da Saúde e nós fomos, então, eu e a Sandra, pela manhã lá numa quinta-feira, foi dia 6 de março, levar nossa documentação. E nós fomos extremamente bem recebidos. Nós chegamos lá, daí de cara a gente já viu onde que era o guichê da entrega da documentação, mas ali era só para botar o pacote numa gavetinha, que você enfiava os documentos, saía na outra janela ali, a pessoa pegava e daí a gente queria uma orientação, se estava tudo certo, estava cheio de dúvidas, se era aquilo lá mesmo. Então a gente fez, daí levou toda a nossa documentação, mas antes de enfiar no envelope e entregar, a gente queria checar. E aí eles indicaram um ofício de atendimento ao público e a gente saiu daí, um prédio grande, né, do Ministério da Saúde, rodear ali para encontrar. E nisso a gente passou numa porta de vidro, onde era a creche dos filhos dos funcionários do Ministério da Saúde e as criancinhas com a mãozinha colada, assim, sabe quando fica colado na porta, olhando quem passa? E eu falei assim, Xará, olha que legal as criancinhas ali e tal. E nisso passou um rapaz e falou assim, elas estão olhando as brasileiras aqui na Itália. Aí eu falei assim, mas você é brasileiro? Você fala português? Aí ele falou assim, deixa eu deixar minhas filhas aqui, 2 menininhas, e eu já falo com vocês, espera aí. Daí ele entrou, deixou as meninas, voltou e foi super bacana com a gente, assim. Ele morou em Curitiba, ele estudou na PUC, mas ele é italiano e depois eu vi que ele é um diretor lá do Ministério da Saúde, responsável lá pela área da saúde, e foi super atencioso com a gente, falou, vocês não precisam reconhecimento da profissão para trabalhar, vocês podem continuar trabalhando. E aí eu falei assim, sim, temos umas amigas que fazem assim, mas a gente quer fazer a coisa certa para não correr nenhum risco. Mas ele falou, não, vocês podem ir trabalhando, vocês já vão ter dado entrada, né, no pedido de reconhecimento da profissão, isso vai demorar um tempo, mas eu vou ver se eu tiver algum amigo que possa ajudar aqui, algum colega, passo uma orientação para vocês. Hoje eu vou estar o dia inteiro em reuniões, mas amanhã eu posso passar alguma orientação para vocês. E trocamos o telefone, né, passou o contato dele e aí a gente foi atrás do tal do ofício que atendia o público, uma senhora muito bacana, extremamente atenciosa, gente, muito assim, tudo que ela não sabia ela ia perguntar, ou ela ligava, ou ela procurava na internet. Chegou uma hora, ela pegou uma caixa de bombom e falou assim, pegue, eu já fiz vocês esperarem muito tempo. Pensa, eu e a Sandra, um calhamaço cada uma de papel e aquele balcãozinho ali. Nós falamos, podemos usar esse balcão aqui? Ela pode usar. A Sandra espalhou a documentação dela naquele balcão lá, parecia um varal de roupa, mais ou menos. Eu peguei um outro balcãozinho do lado ali, espalhei a minha documentação e vamos. E pedia grampeador, e pedia papel, e pedia para tirar xerox, e pedia informação. E aquela mulher ficou ali, nós ficamos 2 horas ali para organizar nosso processo, que já estava pronto, mas ainda poderia ser melhor organizado, e ela passou algumas orientações. Nós descobrimos, por exemplo, que no checklist do Ministério da Saúde, onde falava que deveria ser cópia autenticada, nós como cidadãs europeias, nós podemos
assinar uma declaração dizendo que nós nos responsabilizamos pela fidelidade daquele documento. Então, a cópia autenticada aqui, que era uma das nossas dúvidas, como que eu faço cópia autenticada de um documento na Itália? Eu já tinha perguntado para várias pessoas, ninguém sabia dizer. Então, como cidadã europeia, eu assino uma declaração dizendo que aquela cópia ela é fiel ao original, sob os termos da lei, assino e autentiquei o documento para poder ser entregue. Mas como elas são cidadãs italianas, elas têm essa prerrogativa, né? Mas, por exemplo, se não tiver cidadania, tem que pagar isso apostilar. E fica caro. Fica Sim, bem aí caro. é R$75 por documento para apostilar. E eu, para não querer gastar no Brasil, eu não apostilei tudo confiando de que aceitariam as cópias aqui, ou que achariam um jeito de autenticar aqui essas cópias, e deu certo. Ainda bem, deu Depois certo. que nós entregamos o nosso documento, que daí nós saímos de guichê aí do ofício, que passou as orientações para nós colocamos os documentos tudo dentro do envelope, nós voltamos lá pro guichê da entrada, chegamos lá, tinha uma mulher de 2 metros de altura, com uma bota tipo da Xuxa, assim, de sainha curta, uma bota para cima do joelho, um saltão, uma capa vermelha, um cabelão assim, morena. Falei assim, meu Deus do céu, quem que é essa mulher? Amorosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante. Passei por ela e coloquei meus documentos em cima de uma mesinha que tinha pra fora ali. Daí ela veio e falou assim, ai, desculpa, deixei minhas coisas espalhadas aqui. Daí eu falei assim, você é brasileira? Daí ela falou, sou. E ali começou uma amizade, uma guria super bacana. Ela é engenheira de área ambiental e também com uma especialização na área de segurança do trabalho. Estava lá para fazer o reconhecimento do diploma dela. Ela veio para a Itália e trouxe o marido dela, que não queria vir, era namorado, casaram aqui, e ela foi atrás de documentação, descobriu que ele tinha direito à cidadania, fez a cidadania dele. Ela não tem cidadania ainda, ela tem um permesso de soggiorno, então ela teve que apostilar toda a documentação dela, trazer do Brasil. Ela já está aqui há 5 anos, já trabalha, mas não tinha ainda reconhecimento do diploma e estava lá para fazer isso, tanto quanto nós, e tinha esquecido de comprar a etiqueta da marca da bolo, que é um adesivo ali do imposto que você chama, que você paga, que se chama marca da bolo, e você tem que comprar aquilo ali e colar no permesso de soggiorno do Idélcio. Também precisou dessa marca da bolo, e ela tinha esquecido de comprar, então ela estava ali esperando o marido Qual dela. Qual o valor mesmo? Que foi 16 euros. 16 euros, né? Só esse adesivinho, né? Aí o marido dela já estava chegando e ela entregou o processo dela ali, e a gente saiu, né, e ficou meio por ali procurando ponto de ônibus para voltar. E aí ela falou que eles estavam de carro e que também eles queriam ir passear lá e conhecer a Fontana di Trevi, que ela não conhecia. Eu já tinha ido para lá, mas a Sandra não conhecia Roma ainda, queria conhecer. E aí eu disse, então vamos, né? A gente também quer ir pra lá. E daí ela falou assim, vocês aceitam uma carona? Eu disse, claro! Pegamos carona com eles, no carro deles, e fomos para deixar o carro num lugar mais próximo de uma estação de trem para não chegar de carro lá na Fontana di Trevi, não tem como, né? É muito central ali, então deixamos o carro deles numa estação de trem e fomos. E daí deixamos na estação de trem, gente, assim, eu penso num casal engraçado. Nós rimos muito, foi super divertido, assim, almoçamos juntos. Depois fomos na Fontana di Trevi juntos e a gente se despediu e ficou de fazer churrasco. Eles moram onde mesmo, amor? Eles moram em Verona. Em Verona? Olha. E é um lugar que é bacana, assim, eu tenho vontade de morar lá, então quem sabe a gente volta a encontrar eles. Mas quando deixamos o carro deles e fomos para a estação de metrô, daí para ir até a Fontana, para o centro, lá onde tem os pontos turísticos, eu falei assim, vamos aproveitar e vamos fazer xixi, porque eu aprendi que na vida você faz xixi não é quando tem vontade, é quando tem oportunidade. E essa aqui é complicada, a gente sai... A cada meia hora tem que fazer xixi. A cada meia hora tem que fazer... Meu intestino é maravilhoso, minha bexiga é perfeita, então eles funcionam perfeitamente, então o meu rim, tudo funcionando perfeitamente, e eu vou no banheiro fazer xixi a cada meia hora, principalmente na parte da manhã.
E aí vamos nós pro banheiro, chegamos na porta do banheiro, porta de vidro fechada, e nós ficamos assim, como faz para abrir essa porta? E daí começou a chegar gente ali, umas japonesas também. Antes de chegar no banheiro, a gente viu um ônibus chegando com japoneses, e tinha um japonês que estava sentado em cima da mala de rodinha, e aquela mala, aquela rodinha era elétrica, então a alça da mala ele segurava como se fosse um guidão de uma bicicleta, sentado em cima da mala, e a mala deslizando como se fosse um patinete, né? E eu falei assim, cara, japonês, eles são muito inteligentes, eles estão, cara, 2 encarnações a mais na nossa frente, né? Como eles são inteligentes. Mas ali para abrir a porta do banheiro tinha japonês e tinha nós ali olhando para a porta, todo mundo olhando para a porta, como que faz para abrir? Daí eu falei assim, gente, tem um lugar aqui para pôr moeda. Se põe a moeda, a porta abre. Nisso pula uma japa na nossa frente e enfia a moedinha. Abriu a porta e tava aquela multidão ali esperando para entrar. A nossa amiga, aquela capona vermelha dela, aquela botona de quase 2 metros de altura, Que não chamava atenção. se enfiou na cola da japa pra dentro do banheiro. E eu fiquei olhando e falei, caramba, não é cada um tem que pôr uma moedinha? Ela olhou pra trás e falou, vocês não vão entrar? Se enfiamos umas 10 atrás no vácuo daquela japa, da moedinha da japa, entramos e fomos direto pro banheiro masculino. Daqui a pouco chegou o marido lá dessa nossa amiga e falou, vocês estão no banheiro masculino? E a gente dando risada e falando, gente, mas a gente falando que o japonês é mais inteligente, mas a gente entrou com a moedinha da japa e não pagamos nada, kkk. Daí na saída o marido da Débora falou assim, é que vocês não sabem que depois que vocês entraram no banheiro errado, tinha os homens japoneses ali na porta, porque para sair você aperta um botão vermelho e a porta abre. E daí ele tava com a mão naquele botão vermelho e a japaiada daquele ônibus tudo entrando, sem pagar nada. E a gente se achando esperto porque tinha pego carona na moedinha de €1 da japa. Foi um dia super divertido, engraçado, feliz, né? Porque a gente ia entregue a nossa documentação, foi um passo importante da nossa vinda aqui para a Itália. Esse pedido de reconhecimento vai levar praticamente 1 ano para sair, né? Já nos avisaram que no site consta de 4 a 6 meses, mas leva o dobro. Então, relaxamos e vamos viver a vida, trabalhar independente desse reconhecimento da profissão ou não, porque ele pode demorar. Então, foram assim 2 dias que a gente passou ali em Roma muito bacana. Eu e a Sandra matamos as saudades, colocamos a fofoca em dia. Voltei para casa sem salvo, não, retorno no ônibus 348 para vir para Borgo Mazino. Quem era o motorista? O mesmo. Entrei no ônibus, a primeira coisa que ele perguntou, e como foi Roma? Eu falei, tô voltando de Roma agora. E daí vim conversando com ele sobre Roma, sobre como que compra carro aqui na Itália, que Borgo Mazino é uma cidade muito pícola, enfim. Então foi super divertido. E esse vídeo encerra aqui, essa experiência, né? O Idelcio não participou, mas a gente já conta a próxima aí no próximo vídeo. Tchau. Tchau!